Obrigada, Senhor, por nos conceder momentos benditos como este, onde, amparados pela espiritualidade amiga, poderemos aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho Redentor e sobre Deus nosso Pai e Criador nosso. Que a luz bendita que habita em Ti, amado Mestre, nos envolva no Seu amor maior e que, fortalecidos por Sua luz, consigamos seguir nossos dias com bom ânimo e esperança, na certeza de que tudo ficará bem, pois como Tu mesmo nos dissestes, o amor cobre uma multidão de erros, e que Seu amor seja a fonte cristalina daqueles que confiam em Ti. Na graça de Deus, assim seja. Olá, meus irmãos, é um prazer poder estar reunidos com vocês de uma forma diferente do habitual, mas que preza pelo mesmo amor e pela mesma ideia de estarmos juntos, unidos ao Cristo, que tenhamos momentos de muita paz, encarnados e desencarnados. A história que iniciará a nossa palestra de hoje foi retirada do livro Contos e Apólogos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito de Irmão X, nosso Humberto de Campos. Humberto começa contando que 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal da Justiça de Deus após seus desencarnes num acidente espetacular. Na Terra, todos eles foram analisados por idênticos padrões. Eram excelentes rapazes, aniquilados pela morte. Receberam as mesmas homenagens sociais e domésticas. Já na vida espiritual, mostravam-se diferentes entre si, necessitando variados estudos e diversos julgamentos. Ostentando cada qual um halo de irradiações específicas, foi conduzido ao juiz que lhes examinara o processo atenciosamente durante alguns dias. O magistrado convidou um a um para que escutassem as determinações em nome do direito universal, perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças. O primeiro deles estava cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera sombria. Compassivo, o julgador disse bondoso: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumistes, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações da tua influência. E porque o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava, o árbitro amigo observou sem afetação: voltarás à paisagem onde vivestes e recomeçarás a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicastes. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sobre irradiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações: revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas. Detiveste os vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que desempenhastes. E, percebendo as interrogações mentais do réu, o juiz acrescentou: torna ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os teus companheiros e as máquinas que explorastes em mau sentido. É indispensável resgates os débitos de alguns milhares de horas junto deles em atividades assistenciais. O terceiro se aproximou, a destoar dos precedentes pelo aspecto em que se apresentava, pois era um pouco mais iluminado. Disse então o juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstrastes louvável correção no proceder. Não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os seus semelhantes,
não traístes as próprias obrigações e somente recebeu do mundo aquilo que te era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas precisa ainda ser na terra, onde precisas continuar no curso da sua própria sublimação. Em seguida, surgiu o último. Vinha nimbado de belo esplendor, raios de safira claridade, envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te no mais alto. O julgador esclareceu persuasivo e bondoso. O irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina em que honrava as suas colaborações e não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos, soube ser dedicado nas situações mais difíceis. Inspirava confiança, distribuía estímulos e entusiasmos, sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no no além-túmulo, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão, nos braços de velhos amigos que o cercavam contentes. Enquanto perguntas explodiam nos colegas despeitados que asseveraram nele conhecer apenas um simples homem trabalhador. Mas a lei divina jamais se equivoca, e porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça Divina encerrou a sua sessão. Pois bem, meus irmãos, nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Nessa passagem do Mestre estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. Mas de que maneira essa justiça se estabelece? Que mecanismo coordena essa distribuição com justiça? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando admitimos a existência de Deus, não há como concebê-lo sem suas perfeições. Deus é todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As batalhas que passamos na vida têm uma causa, e como Deus é justo, essa causa com certeza também é justa. Nas pequenas e nas grandes coisas, seremos sempre punidos naquilo que pecamos. Os sofrimentos são, portanto, uma consequência e uma advertência de que andamos no mal. Na justiça divina, que é eterna e perfeita, as consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Importante destacar que na justiça divina não há dois pesos e duas medidas. As leis são imutáveis e imparciais e não podem ser enganadas. Um exemplo talvez torne mais fácil o entendimento. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, as consequências logo surgirão no organismo, de maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo de quem praticou o ato. Simplesmente o resultado aparece. Castigo? Não. Consequência natural, derivada do ato, da livre escolha em praticá-lo. Os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção entre o pobre ou o rico, o religioso ou o ateu, a criança ou o adulto.
As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios. São justas e sensatas com todos e para todos. As consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo as suas obras, sem intermediários. Contudo, é de nos perguntarmos como podemos conhecer essa lei natural e qual é a sua origem? Pergunta feita por Allan Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos. E ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Respondem os bons espíritos que na consciência. Deus, meus irmãos, escreveu essas leis na consciência de cada um de nós. O Senhor a escreveu com todo o seu amor, na qualidade de Pai que ama profundamente seus filhos. Portanto, quando dúvida tivermos de como agir, bastará ouvir a nossa própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. Mas como nós podemos definir a justiça? Pergunta 875 do Livro dos Espíritos, que tem como resposta que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que determina esses direitos? Agora a questão 876, que nos respondem dizendo que os direitos são determinados por duas coisas, as leis humanas e a lei natural. Tendo o homem feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Já a lei natural é o sentimento de justiça inato, aquela que já nasceu conosco, a que Deus gravou em nossas consciências. O que significa dizer, meus irmãos, que Deus imprimiu no coração de cada um de nós a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitado os seus direitos, mas que também respeite os direitos do próximo. As vicissitudes da vida, elas têm duas origens. Algumas têm sua causa na vida presente e outras são reflexos das nossas atitudes nas vidas anteriores. Ao falarmos em justiça divina, precisamos levar em conta a própria lei em si e o livre-arbítrio. As leis divinas, elas têm como manifestação a perfeição de Deus, que tem o seu amor como origem. E é de onde tudo vem e para onde tudo se encaminha. As leis de Deus regem invariavelmente todas as relações entre os elementos do universo. Harmonizar-se ou afastar-se das leis de Deus é o que determina a evolução do espírito ou a repetição das nossas experiências. Já o livre-arbítrio é o direito dado por Deus ao homem, ou seja, cada um de nós, a partir de nossos conhecimentos vivenciais, podemos escolher a atitude que desejar. Mas jamais nos esqueçamos que cada escolha provoca uma consequência e requer a responsabilidade que virá com ela. Feita a escolha entre a porta estreita, que é a concordância com a lei, e a porta larga, que é desviante do caminho reto da evolução, nos cabe receber as consequências dos nossos atos. O que nos leva, então, a precisar compreender a lei de causa e efeito, que é de extrema relevância quando falamos de justiça divina. A lei de causa e efeito, do colher o que plantar, e a lei de cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo afirma que tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo, meus irmãos, em nosso viver, gira em torno do que ofertamos e do que recebemos. A justiça divina é uma lei de harmonia, pois os seus mecanismos têm como único objetivo a glorificação do Espírito e a convivência pacífica entre todos.
Deus criou o mundo com bases em leis perfeitas que regem a vida e a evolução de todos nós. O que lançamos no mundo, seja a paz ou a desarmonia, nos pertence e para nós voltará. Nossas escolhas até podem afetar momentaneamente os outros, mas sempre voltam à origem para quem as emitiu, ou seja, nós mesmos. Deus nos dá livre-arbítrio para que cresçamos em experiência, sabedoria e compreensão, mas também nos dá a responsabilidade por nossos atos, permitindo que experimentemos as consequências de todos eles. Assim, se causamos desequilíbrio no universo, fazendo mal a um semelhante, devemos restabelecer o equilíbrio original, reparando os erros que cometemos. Por isso, está inteiramente em nossas mãos optar pela paz ou pela discórdia, pela saúde ou pela doença. Não é necessário morrer para perceber a atuação das leis de compensação de causa e efeito de colher o que plantar. Basta repararmos no nosso cenário atual, aqui mesmo na Terra. A grande maioria ainda vive no cada um por si e Deus por todos. Muitos são indiferentes às dores do próximo, mas não tarda e logo acabam também recebendo a indiferença daqueles que convivem com ele quando a dor lhe chega. Quantos e quantos se isolam e se afastam do convívio social e quando desejam companhia porque a solidão se tornou avassaladora, recebem como resposta do mundo a solidão dolorosa. Alguns tratam todos com severidade e quando o julgamento lhes chega, são julgados pelos outros com o mesmo rigor e aspereza. Há quem pratique em sociedade ou até mesmo na família a hostilidade e a aversão. Este naturalmente encontrará entre vizinhos, parentes e amigos a antipatia e a desconfiança, pois não soube ser gentil e afetuoso. Por que estamos passando pelo que estamos passando? Porque não respeitamos o nosso planeta, não respeitamos os animais e não respeitamos o nosso próximo. Alguns podem até pensar, mas eu cuido da natureza, sou gentil com os animais e procuro respeitar os meus semelhantes. Sim, e isso é ótimo e muito agrada a Deus. Mas estamos falando desta vida que vivemos. E as outras? Quantas árvores será que derrubamos para construir grandes obras? Quantos animais matamos por sabe-se lá qual motivo? Quantos irmãos desprezamos por nosso egoísmo e orgulho? Nós, meus irmãos, somos um grande número de casos que vivemos. Somos o autor dos nossos próprios infortúnios, das nossas próprias alegrias, e hoje vamos colhendo tudo o que plantamos. Somos tão imaturos, espiritualmente falando, que ao invés de reconhecer os nossos erros, achamos mais simples e menos humilhante colocar a culpa no destino, no outro, acusamos a sorte, a falta de oportunidade, e chegamos ao absurdo de culpar Deus. Mas a nossa vida é a imagem e semelhança do nosso desleixo, descuido, abandono, ou do nosso cuidado, do nosso afeto, da nossa caridade, da nossa alegria e do nosso amor. A cada um, segundo as suas obras. Andar ou não de acordo com as leis de Deus é o que provoca as nossas dores ou as nossas alegrias, atuais e futuras. Nem todas as faltas que cometemos acarretam um prejuízo direto e efetivo. Muitas vezes, a reparação se realiza fazendo o que se deveria fazer e que nós não fizemos, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados por nós, as missões nas quais falhamos, praticando o bem quando fizemos o mal, isto é, sendo humildes se fomos orgulhosos, sendo ternos se fomos duros,
caridosos se formos egoístas, benevolentes se formos malevolentes, laboriosos se formos preguiçosos, úteis se formos inúteis, calmos se formos inconvenientes e dando um bom exemplo se formos um mau exemplo. E por aí vai. É assim que progredimos, tirando proveito dos erros que cometemos. A expiação dos erros consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências das faltas cometidas, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, numa nova experiência corpórea e até mesmo quando os nossos erros sejam apagados. A reparação consiste em fazer bem àquele que nós fizemos mal. Se não repararmos nossas faltas nesta vida por impotência ou má vontade, iremos repará-las numa outra oportunidade reencarnatória, onde encontraremos as mesmas pessoas que prejudicamos, para que possamos lhes provar a nossa dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto o mal que lhes fizemos. A imprevidência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo são algumas das causas presentes que nos levam a cometer ainda alguns erros. Sabemos então que Deus, nosso Pai, é sempre justo e sempre bom. Saber disso deveria ser para todos nós um alívio, pois se vivemos o que vivemos é porque se faz necessário ao nosso crescimento evolutivo. Deus não é um pai que mima ou castiga os seus filhos, mas um pai que é sábio, justo e benevolente, que nos ensina por nossos próprios esforços a crescer, a reconhecer os erros e trabalhar para corrigi-los. Pois quando estivermos maduros o suficiente, colheremos os bons frutos de tudo que passamos enquanto lutávamos para ser alguém melhor. A justiça de Deus, além de nos ofertar as suas leis que estão gravadas na nossa consciência, de nos dar o direito de escolher os caminhos que queremos seguir, Deus ainda nos oferta a reencarnação. Reencarnação como oportunidade de refazer o caminho, de adequar os passos na estrada que nos conduzirá ao reino de Deus. A reencarnação é a demonstração mais clara dos atributos de Deus, justiça e bondade. Somente através das novas oportunidades de acertar aquilo que já erramos é que evoluiremos e que compreenderemos que a justiça divina é infinita, soberana e perfeita. Assim, passando pelas dores atuais e sendo bem-aventurados nós, os aflitos, praticando o amor como Jesus nos ensinou, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou, teremos a felicidade daqueles que escolhem a porta estreita que leva à evolução, à felicidade e aos mundos mais ditosos de paz e alegria. Deus, nosso Pai excelso e amantíssimo, trata igualmente os seus filhos, oportunizando a todos nós uma vida plena de felicidade, tanto aos que acertam como aos que erram. Por isso, acerta Allan Kardec ao afirmar que se não tivermos em vista apenas a vida atual, mas considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Sem o conhecimento da reencarnação, meus irmãos, jamais conseguiremos conceber um Deus soberanamente bom e justo, pois de alguma forma ele se tornaria parcial. Uma vez que alguns nascem em famílias com excelentes condições financeiras, enquanto outros nascem em condições de extrema pobreza. Como explicar às pessoas saudáveis e a que desde muito pequeninas já demonstram graves problemas de saúde? Familiares que não se suportam enquanto em outras famílias a paz reina soberana?
Como conseguiríamos entender essas e outras diferenças entre os encarnados sem levar em consideração as vidas anteriores de cada um de nós? E o que cada um plantou para estar colhendo os frutos de hoje? O Espiritismo chegou até nós justamente para responder todos os questionamentos que possamos ter referente às nossas dores e amargores. Foi a doutrina espírita que nos possibilitou vislumbrar com maior nitidez a justiça divina. Justiça que rege todos nós e nos dá a compreensão de Deus, nosso Pai amado, ao que devemos tudo o que somos. Como acreditar que Deus é justo e bom sem conseguir entender por que alguns sofrem tanto e outros não? Como conceber a perfeição do Pai sem compreender que a vida que vivemos hoje é resultado de tudo o que causamos ontem? A reencarnação explica e a doutrina espírita elucida que podemos não ter feito nada nesta vida, mas é imprescindível considerar as vidas anteriores, considerar que somos resultado de tudo o que praticamos nessa vida e nas outras que já vivemos. O sofrimento não é algo indispensável ao nosso crescimento moral, mas o sofrer serve para que acordemos do nosso egoísmo e passemos a modificar o nosso mundo mental, nossas relações e nossas escolhas. Segundo Emmanuel, o sofrimento consegue penetrar nos escaninhos da consciência de uma forma que não podemos ainda compreender. No entanto, é sempre um benefício para o renitente que não quer ver nada além de si mesmo. Diz Emmanuel que não devemos rogar justiça nos dias da nossa dor, e sim aumentar a compaixão nos tribunais da justiça, da divina sabedoria, restaurando a nós mesmos para que sigamos em frente, valorosos e serenos, na própria redenção ante as bênçãos da lei. Por isso, meus irmãos, devemos firmemente optar pelo bem, seguindo os exemplos de Jesus Cristo, sendo um verdadeiro cristão, aquele que segue o Mestre. Assim agindo, a vida nos dará frutos de paz e amor. Se tudo o que ofertamos ao mundo retorna para nós, é questão de bom senso adotarmos um padrão de conduta generoso e nobre. Tudo o que plantamos, colheremos. Regra básica da justiça de Deus. Foi Jesus que nos trouxe a compreensão das leis divinas, e o Mestre amado veio até nós porque Deus assim permitiu, para que através dos exemplos de amor do Cristo conseguíssemos avançar na senda da nossa própria evolução. Jesus nos legou a base da verdadeira justiça, consagrada na sublime missão anotada por Mateus no capítulo 7, versículo 12. E lá está, que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Esta, meus irmãos, é a regra áurea, aquela que deve nortear nossos dias, nossas atitudes e nossas escolhas. Quando estivermos em dúvida quanto ao nosso procedimento em relação ao semelhante, procuremos saber como gostaríamos que o semelhante agisse conosco na mesma situação. A resposta que encontrarmos na nossa consciência será que deverá ditar o nosso comportamento em qualquer circunstância da vida. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que gostaríamos que nos fosse feito. Não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós é o princípio da justiça. Amar o próximo como a si mesmo é o princípio do amor. Portanto, o amor deve ser sempre a escolha que devemos fazer. Amar a nós e ao próximo evitará que colhamos os frutos amargos das nossas escolhas erradas. Com certeza, meus irmãos,
A receita para o nosso crescimento não é a dor, mas sim o amor, algo que está em nós, na nossa essência, pois somos centelhas divinas. A nossa origem, o pano de fundo da nossa consciência é Deus, e o Pai não quer que soframos, mas que eduquemos e vivamos em fraternidade. E se sua justiça é o que nos moldará e educará para que sejamos cada dia melhores, mais pacíficos, mais mansos e mais humildes de coração, todos sofreremos na medida em que fizemos os outros sofrerem, até que nos arrependamos e sintamos a necessidade de reparação. Tendo consciência disso tudo, é muito importante nos questionarmos todos os dias a respeito do que fazemos ou deixamos de fazer e quais as causas que nos fazem tomar as nossas decisões. Uma análise diária dos nossos atos auxilia na reconstrução dos nossos destinos. Auxilia na nossa modificação mental, que por consequência nos leva a uma modificação de atitude e a um crescimento moral. Para que o que sofremos ou venhamos a sofrer seja proveitoso e nos leve a um crescimento moral e a uma mudança mental. É necessário fazermos algo que Emmanuel cita em sua obra Justiça Divina. E ele nos fala que a resignação dinâmica, ou seja, aceitar o destino como processo natural para o nosso adiantamento, sem deixar de buscar a melhoria das nossas condições, ou seja, é não se revoltar contra Deus pelas vicissitudes do presente e fazer o máximo possível para melhorar cada vez mais. Diz Emmanuel que a aflição de hoje é dívida de ontem, que o merecimento de agora é crédito de amanhã. Jesus nos deixa, meus irmãos, uma grande esperança com relação à lei do progresso quando nos diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Isso significa que teremos as oportunidades necessárias para nos libertar das nossas imperfeições. E o Mestre estará sempre conosco, através dos Espíritos amigos, nos sustentando em todas as nossas deficiências, sem nos isentar da nossa responsabilidade, do compromisso de cada um com a própria evolução. Pois para todos nós que temos errado infinitamente, e alguns até mesmo erram sem cessar, nesta longa jornada evolutiva, chega sempre um minuto em que nós suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, pela mudança de atitude e pela mudança de pensamento. Chegará o momento em que, cansados dos nossos próprios enganos, trabalharemos para nos modificar e evoluir moralmente. Pois Deus, com mais uma de suas leis perfeitas, a lei do progresso, confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, para que a justiça estabeleça o merecimento de cada um segundo as nossas obras. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Palavras de Allan Kardec. E para encerrar, ninguém melhor que Emmanuel, esse espírito amigo e consolador, que em sua obra Segue-me, pela psicografia de Chico Xavier, nos disse que pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço a nosso favor. Emmanuel encerra nos dizendo que todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. E todo dia, meus irmãos, é tempo de mudar. Mudar para que colhamos a paz tão desejada, mudar para que colhamos o amor tão sonhado, mudar para que colhamos os dias radiosos de alegria e bem viver, mudar
para que colhamos a luz bendita que vem de Deus, de Jesus e de todos os bons espíritos que nos assistem e não nos abandonam jamais. Sejamos, portanto, a paz e o amor que desejamos ver no mundo. Porque, como dizia nosso querido Chico Xavier, embora ninguém possa escrever um novo começo, todos podemos recomeçar e escrever um novo fim. Sejamos flor no jardim de nosso Senhor, meus irmãos. Muita paz, muita luz e a paz de Jesus esteja com todos nós. Na graça de Deus, assim seja.